Hi students, good morning everybody. How are you doing? I'm teacher Rafael, sou professor Rafael, sou professor da PEI Joana Espósito, situada aqui no município de Embu das Artes, pertencente à diretoria de ensino da região de Taboão da Serra. Então, nessa série eu vou fazer um resumo apanhado das aulas que estão sendo transmitidas no Centro de Mídias SP pela professora Jucimeire e é destinado àqueles alunos que perderam as transmissões. Eu também vou utilizar esses vídeos para a postagem das atividades no aplicativo Google Sala de Aula. Então é muito importante que você realize essas atividades sempre com auxílio de ferramentas que vão ajudar você a desenvolver as habilidades presentes no tema dessa aula. Lembrando que o aprendizado da língua inglesa, aprendizado de um novo idioma, depende muito do protagonismo do aluno. Lembrando que para você desenvolver um novo idioma, assim como tudo na sua vida, é muito importante ter uma prática diária, certo? 2 aulas de inglês por semana não é tempo suficiente para que você consiga desenvolver de uma forma satisfatória as 4 habilidades necessárias para o aprendizado de um novo idioma. Então, o protagonismo de vocês é muito importante, juntamente com o auxílio de algumas ferramentas digitais, como tradutor, dicionário, aplicativos, enfim. Aí você sinta-se à vontade a utilizar. Você também pode tirar dúvidas sobre a aula lá nos comentários do Google Sala de Aula, no meu e-mail, redes sociais, enfim, estarei disponível aí para possíveis dúvidas, ok? Então, let's go everybody! Qual é o tema dessa aula? Então, a gente vai falar um pouco sobre Science. Mas, o que será que é Science? Então, se a gente forçar um pouquinho, analisar um pouco a grafia dessa palavra, a forma como ela é escrita, a gente consegue perceber o significado dela. A gente consegue inferir o significado dela. É uma palavra cognata. A grafia dela é bem idêntica com a grafia da língua portuguesa, ou seja, ciências. Então, nós vamos falar um pouco sobre ciências nessa aula. Durante a aula da professora Jucimeire, eu ouvi vários questionamentos com relação à matéria. Ah, é sobre ciências ou é aula de inglês? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, galera, é que inglês, independente de ser matéria, primeiramente é um idioma. Então, qualquer coisa que você for estudar em inglês, você vai estar fazendo um trabalho interdisciplinar. O que será que é um trabalho interdisciplinar? É você desenvolver habilidades entre 2 disciplinas. Essa aula é uma aula interdisciplinar. Por quê? Porque você vai desenvolver habilidades de língua inglesa e habilidades de ciências, ou seja, você vai estudar ciências com a língua inglesa. Então, é uma aula interdisciplinar, é o desenvolvimento de habilidades entre 2 ou mais disciplinas, ok? Então, eu vi muitos comentários lá no chat, é aula de ciência ou aula de inglês? Então, sim, são comentários descabíveis para o momento, certo? É uma aula que vai trabalhar temas científicos utilizando a língua inglesa. Lembrando que tudo que sai sobre ciências, artigos científicos, tudo sai em inglês. A língua inglesa é uma linguagem universal, é um idioma universal, é o idioma do cinema, é o idioma das ciências, das viagens, das navegações, então tudo sai em inglês, ok? Então, let's go! Bom, habilidades que nós vamos desenvolver aí durante essa aula. Antecipar o sentido global de um texto, relacionar as partes de um texto, lembrando que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas em outras matérias, em outros gêneros textuais, mobilização de conhecimentos prévios, identificar informação específica em um texto. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam e respondam oralmente é What do you know about science? O que você sabe sobre ciências? Então, para um momento para refletir. Pensa um pouco sobre o que você conhece sobre ciências. Não só as ciências, a matéria, a disciplina em si na sala de aula, mas como um todo. A ciência faz parte da nossa vida? Então, essa é a primeira missão que vocês têm que cumprir aí. É fazer uma reflexão sobre o que você sabe sobre ciências. Vamos para o próximo slide. Bom, então lá no Google Sala de Aula eu vou colocar uma tabelinha onde você vai ter que responder What I know, o que eu sei sobre o que? Science. O que eu sei sobre ciências. What I want to know, o que eu quero saber sobre ciências. E 3, What I have learned,
que você vai responder no final da aula. O que eu aprendi sobre ciências, ok? Então, essa tabelinha vai estar disponível lá no formulário Google, lá no aplicativo Google Sala de Aula. Então, você vai fazer essa inferência aí. What I know, o que eu sei sobre ciências. What I want to know about science, o que eu quero saber sobre ciências. What I have learned about science, o que eu aprendi sobre ciências, ok? Então, vamos prosseguir aí para o próximo slide. Bom, aqui nós temos algumas imagens e qual é o objetivo dessa imagem? É tentar fazer uma relação entre elas com a ciência. Então, olha só, essa primeira imagem aqui da esquerda, um espaço cósmico, está relacionado com ciências? The space, o espaço, está relacionado com ciências? Olha a imagem 2 embaixo aqui, animals, animais, estão relacionados com ciências? Eu estudo sobre animais em ciências. Olha a imagem 3, eu tenho aqui um doutor, um enfermeiro, com alguns acessórios, alguns equipamentos de estudo na mão. Está em relação sobre ciências isso aí? Essa imagem tem relação com a ciência? Aqui na imagem 4 temos um mergulhador no fundo do mar. O fundo do mar está relacionado com a ciência? Então, eu quero que vocês façam essa reflexão aí. E a imagem 5, né, a gente tem aqui uma árvore no meio de um lago. E eu queria também que vocês pensassem sobre a relação dessa árvore, desse lago, da água com a ciência, ok? Se você conseguir pensar em inglês, falar em inglês, maravilha. Se não conseguir, em português mesmo, você está ativando aí os seus conhecimentos prévios, que é uma habilidade que foi mencionada lá no... Então, agora no próximo slide, a gente tem uma pergunta para reflexão aí. What does a scientist do? O que um cientista faz? Então, nós temos algumas funções aqui do que normalmente os cientistas fazem. Alguém aí tem seu projeto de vida, a intenção de se tornar um cientista? Então, primeira observação aí. Cientistas try to learn how the world works. Tentam aprender como o mundo funciona. Ou seja, qual é a origem do planeta, qual é a origem do homem, a origem da água. Então, eles fazem observações, eles olham alguns padrões interessantes para tentar descobrir como o mundo funciona, que é a segunda função aí, né, do cientista. Make observations and look for interesting patterns. Então, eles fazem observações e olham padrões interessantes. Eles observam padrões interessantes, com o objetivo de aprender como o mundo funciona, como as coisas funcionam. Percebam que tem palavras que estão destacadas aí. Use experiments to try to answer questions and solve problems. Então, eles usam experimentos para tentar responder questões e resolver problemas. Learn things through research. Aprender coisas sobre pesquisas. Então, essas são algumas das funções dos scientists. O que os scientists fazem? Então, percebam que nós temos aqui alguns verbos destacados, que é muito importante a gente ir inferindo o significado, memorizando o significado. Então, aqui eu tenho, primeiramente, nós temos o verbo try, tentar. Nós temos aqui o verbo learn, que é o verbo aprender. Então, try to learn, eles tentam aprender como o mundo funciona, how the world works. Make observations and look for interesting patterns. Então, eles fazem o quê? Olha a palavra cognata aí. And look, e olham para padrões interessantes. Interesting. Então, também é uma palavra aí que pode ser considerada cognata. Use é uma palavra cognata? Claro. Usar. Usam experimentos, outra palavra cognata. To try to answer questions and solve problems. Então, aqui, outro verbo, o mesmo verbo lá da primeira. Try, answer, responder. Responder o quê? Questions and solve. Resolver. Resolver o quê? Problemas. Então, percebam que tem várias palavras cognatas aí para facilitar o nosso entendimento. Learn things through research. Aprender coisas novas sobre pesquisas. Então, aí,
são algumas das atribuições dos cientistas. Próximo slide. There are many types of scientists who study everything from. Há muitos tipos de cientistas que estudam tudo de medicine doctor, sobre remédios, sobre medicina. Rocks, eles estudam sobre rochas. Weather, estudam sobre o tempo. Planets and stars, planetas e estrelas. Animals e plants. Então, várias palavras cognatas aí para a gente aumentar o nosso vocabulário. And much more. Have you ever wondered? Você sabia que os cientistas estudam sobre isso e sobre muito mais? Então eu quero que vocês respondam. Vocês sabiam? Se vocês sabiam, vocês vão responder Yes, I have. Se vocês não souberem, No, I haven't. Então, lá no formulário eu vou estar disponibilizando essas perguntas aí para vocês responderem também. Que tipo de pergunta os cientistas fazem? Scientists ask questions like, eles perguntam questões sobre how many animals there are in different places. Olha lá, how many, quantos animais há em lugares diferentes. Segunda pergunta, why animals live in different places? Por que os animais vivem em lugares diferentes? Então essa palavra aqui, ó, place, é lugar, lugares na verdade, né? Essa palavra different, não preciso nem falar, que é uma palavra cognata. E as palavras destacadas aí, nós vamos chamar de interrogative pronouns, são os pronomes interrogativos usados para fazer perguntas, certo? Nós temos aqui primeiramente o how many, né, que é quantos, why, que é o porquê, e na terceira pergunta, how animals work and live together, ou seja, como os animais trabalham e vivem juntos. Então vamos refletir um pouco sobre essas questões aí, vamos tentar memorizar essas palavras, esses pronomes interrogativos aqui que são usados para fazer perguntas. Nós temos outras aí, como when, quando, where, onde, how many, quantos, why, por quê, how, como. Então vamos tentar refletir um pouco sobre essas perguntas aí. Agora é a sua vez. Então, a partir do vocabulário que nós estudamos, das sentenças anteriores, vocês terão que completar as frases lá no formulário que eu vou disponibilizar, ok? Então, scientists, o que eles fazem? Completem com vocabulário em inglês. There are scientists who study. Há cientistas que estudam. O que? Completem. Nos slides anteriores nós temos aí. Scientists ask questions like. Cientistas fazem perguntas como. Então, vocês vão completar essas sentenças aqui utilizando o vocabulário estudado anteriormente. Prosseguindo aí. What is ecology? Ecologia está relacionado com a ciência? Ecologia faz parte das ciências? E o que é ecologia? What is ecology? Ecology é uma palavra cognata? Então reflitam essas questões aí. Então aqui nós temos ecology is the study of the relationship between organisms and their environment. Ecologia é o estudo da relação entre os organismos e o seu ambiente, ou o ambiente em que eles vivem. Ecologists work all over the world in many types of habitats. Então, olha só, ecologists. Se ecology é ecologia, o que será que é ecologists? Então, ecologistas trabalham em todos os lugares do mundo e muitos tipos de habitats, ou seja, nós temos vários habitats no mundo. Florestas, desertos, calotas polares, tundras, enfim. Os cientistas trabalham nesses ambientes, estudando um pouco sobre os organismos que lá vivem, os animais que lá vivem. Quem são os ecologistas? Who are ecologists? Olha aqui um outro pronome interrogativo. Who, no caso, é o quem. Então, ecologists are curious about the world around them and work hard to learn new things. Percebam os verbos aqui. Ecologistas são curiosos sobre o mundo em sua volta e trabalham duro para aprender coisas novas. Ecologists are real people, just like you and me. Ou seja, ecologistas são, verbo to be, pessoas reais como você
e eu. Alguém aí tem interesse em ser ecologista? Estudar sobre como o mundo funciona? Bom, nós temos alguns ecologistas no Instituto Oceanográfico em São Paulo. Aqui nós temos alguns apontamentos sobre eles. Many scientists are interested in studying the ocean. There are many labs in São Paulo where scientists work hard. Scientists diving and snorkeling to learn about the plants and animals that live on the coral reef. Então, muitos cientistas são interessados em estudar o oceano. Há muitos laboratórios em São Paulo, onde os cientistas trabalham pesado. E cientistas mergulham para aprender sobre as plantas e os animais que vivem nos recifes de corais. Mais algumas atribuições aí dos cientistas que, no caso, fazem pesquisas aí em the ocean, no oceano. Você tem algumas palavras destacadas aí. Olha, scientists are, cientistas são, verbo to be, ok? Many labs, muitos laboratórios. Snorkeling seria o mergulho, mergulhar. Plants and animals, palavras cognatas aí. Bom, galera, por hoje é isso. Eu vou deixar essas atividades disponíveis lá no aplicativo Google Sala de Aula e as perguntas ficarão disponíveis no formulário Google. See you, galera. Bye, bye.